Oi, meu nome é Lê, eu sou um homem trans e eu vou falar sobre o meu processo de autoaceitação enquanto homem. O meu processo de autoaceitação foi longo, teve várias fases e cada uma delas tinha sua particularidade, mas eu acho que duas coisas que permearam por todo o tempo eram o medo de eu decepcionar os meus pais e o fato de eu não querer ser homem. Eu vivi por 25 anos da minha vida como uma mulher lésbica. Eu até demorei um pouco pra entender que eu era lésbica, se for comparar com outros jovens, porque eu fui perceber que eu tava realmente apaixonado por outra mulher com 17 anos. E eu sei que isso é cedo, só que até então eu tinha, beijado 3 caras e eu achava que eu tinha me apaixonado por um menino que era, primo de uma amiga minha e eu vi ele 3 ou 4 vezes na vida. Só que depois de um tempo eu comecei a pensar e talvez eu tivesse apaixonado na época pela minha amiga, só que eu não entendia isso, não achava que isso era possível, então eu projetei esse sentimento no primo dela. Por isso que eu acho que eu demorei um pouco pra perceber, porque já tava acontecendo e eu não entendia, eu não sabia que existia essa possibilidade. Pouco depois eu percebi que eu tava apaixonado pela primeira menina, eu fui me identificando como lésbica e logo eu já assumi pros meus pais. O que não foi tão ruim assim, foi um pouco chato no começo, minha mãe chorou bastante, mas dos males o menor, assim, foi até que ok. Eu sempre me relacionei só com mulheres, a maioria lésbica, então também não demorou muito tempo pro feminismo aparecer na minha vida. Antes de eu continuar falando sobre isso, eu quero deixar muito claro que eu não tô aqui dizendo que a minha vivência do feminismo é a melhor, é a mais certa ou é a única possível. Eu também não tô falando por todos os feminismos, muito menos buscando um papel de protagonista nessa causa, até porque esse é um espaço que hoje não me cabe. Eu tô falando da minha visão, a minha vivência e o feminismo que fez e faz mais sentido pra mim, considerando a minha socialização e os meus 25 anos de vivência enquanto mulher. Se alguém discordar e tiver uma visão diferente, eu tô super aberto pra conversar, a gente pode dialogar. Só tô fazendo essa explicação antes pra não parecer que tem um homem aqui cagando regra sobre o feminismo. Primeiro porque eu não tô cagando regra, e segundo porque existe um recorte. Essa minha opinião vem de uma vivência enquanto mulher de 25 anos, sabe? Mas eu sou muito consciente do espaço que eu ocupo hoje. Enfim, continuando. Eu já sabia que homens trans existiam, mas eu não queria ser porque eu tinha muito medo de como os meus pais iam reagir. Eu tava decepcionando os dois mais uma vez. E o feminismo me mostrou que eu não precisava ser homem pra absolutamente nada na minha vida. Todos os incômodos e desconfortos que eu tinha em relação à performance de gênero, eu podia esquecer tudo aquilo e começar a ser eu mesmo sem que isso significasse que eu era um homem. Isso completamente mudou a minha vida. Isso mudou minha mente e minha forma de ver e lidar com basicamente tudo. A partir daí, ser lésbica se tornou se tornou a característica que eu tinha mais orgulho e identificação na minha vida. Eu nem me dizia lésbica, eu me dizia sapatão. Eu tava sempre em rolês lésbicos, em lugares e eventos que homens não podiam frequentar, e eu admirava e consumia única e exclusivamente mulheres. E eu acho que ali, jogando sinuca com as minhas amigas, foi a primeira vez na vida em que eu senti que eu realmente fazia parte de alguma coisa. Eu não precisava mais corresponder aos padrões que me empurraram desde que eu tinha nascido. Eu podia ser só eu mesmo, me expressar da forma que eu me sentisse mais à vontade, e isso era bem-vindo, bem aceito e até bem visto, na verdade. A gente discutia sobre papéis de gênero e como essas imposições eram, na verdade, ferramentas de opressão contra os nossos corpos, que eram entendidos como femininos no nascimento. Eu entendia a força de ser uma mulher que não performava feminilidade, a importância de ser uma mulher que amava, respeitava e admirava outras mulheres, e eu me sentia amparado e apoiado pelas mulheres à minha volta. Não existia nada que eu sentia que eu não podia fazer por ser mulher, sério, absolutamente nada. Não existia um momento em que eu pensava, putz, eu queria fazer isso, mas isso é coisa de homem. E inevitavelmente eu odiava homens. Não, eu não tô dizendo que eu pessoalmente odiava todos os homens do mundo, até tenho amigos que são, nada contra, mas falando sério, eu odiava e ainda odeio a ideia social do homem. Esse ser construído, esse lugar, o papel de gênero que foi criado como opressor dentro da nossa sociedade patriarcal. Óbvio que eu não via a vida e a sociedade como uma guerra de homens contra mulheres, mas eu via como as relações entre homens e mulheres, se fossem amorosas, ou de amizade, ou de trabalho, muitas vezes eram horizontais, existia uma hierarquia. E essa hierarquia era endossada pela sociedade. E eu, na posição que era colocada embaixo nessa hierarquia, via a necessidade de me posicionar e de lutar. Não contra quem estava no topo, mas contra esse sistema. Contra uma realidade que ainda era muito reproduzida e muito incentivada. E por que eu tô falando tudo isso? Pra vocês entenderem a minha relação com a identidade lésbica. Pra vocês não acharem que eu transicionei porque ser lésbica era difícil ou ruim pra mim. Muito pelo contrário. Eu nunca precisei esconder que eu era lésbica em lugar nenhum,
nem em entrevistas de emprego. Inclusive, eu lembro muito bem que nas minhas 2 últimas entrevistas, me identificando como mulher, eu disse que eu tava num relacionamento com outra mulher e isso nunca foi uma questão. Eu, inclusive, fui contratado das 2 vezes, sem precisar esconder a minha sexualidade ou me feminilizar pra passar pelo processo. E mais uma vez uma explicação, eu não tô dizendo que lesbofobia não existe ou que mulheres que não performam feminilidade não sofram preconceito, óbvio que não. A gente vive numa sociedade muito lesbofóbica, misógina e fetichista. E quando você é uma mulher que não performa feminilidade, você é muito julgada e cobrada, mesmo no meio lésbico. Eu mesmo ouvi da minha mãe, um tempo depois eu me assumi, quando ela já tava aceitando isso, que tava tudo bem eu me relacionar com outras mulheres, mas que eu não precisava me masculinizar, que esse era o maior problema pra ela. O que eu tô dizendo é que, apesar disso tudo, no meio de tanta guerra, eu encontrei um lugar seguro e as coisas estavam funcionando pra mim. Então vocês devem estar se perguntando por que estamos aqui. Porque essa pessoa tão bem resolvida com a identidade lésbica tá passando por uma transição de gênero. E esse é o meu ponto. Por mais que a identidade lésbica tenha me acolhido e tenha sido infinitamente melhor do que tudo que eu tinha tido na minha vida até ali, não era suficiente, não era essa a minha identidade de verdade. Por mais que eu amasse, respeitasse e admirasse mulheres, eu não conseguia me sentir uma. E isso é muito subjetivo e difícil de explicar, acreditem. Eu passei 2 anos em terapia tentando me convencer de que eu não precisava da transição. Levantando todos os pontos da minha vida, trazendo teoria, pensamento, mostrando como tudo estava resolvido. Que eu era uma lésbica feliz, que meus pais me aceitavam, que eu conseguia falar abertamente sobre isso no trabalho, na internet, em todos os lugares que eu tava. E eu tinha orgulho disso, eu vivia e eu fazia parte. Eu pensava também que não tinha nada pra mudar na minha vida com a transição. Que não tinha nada que eu não podia fazer, que nada ia mudar se eu fosse um homem. Eu chorava quando eu pensava que eu ia ser um homem. Saí de ser sapatão que odeia homem pra um homem. Perder toda essa luta e essa resistência que era tão importante pra mim e me adequar, porque também tinha essa questão. Eu sentia muito orgulho de não fazer o que era esperado, de resistir. Nas roupas, na atitude, no amor, tudo isso era muito importante pra mim e eu levava tudo isso em consideração. E pensar que eu ia perder tudo isso que era tão importante pra mim, pra me tornar um homem que performa masculinidade e se relaciona com mulheres, até porque eu achava que eu ia ser um homem hétero, mas depois a gente fala sobre isso. Eu fiquei não só 2 anos, mas desde o dia que eu descobri que homens trans existiam, tipo uns 7 anos tentando lutar contra isso. Eu achava que a transição ia acabar com tudo que eu tinha mais orgulho em mim, ia acabar com o meu brilho. Vou fazer uma pausa aqui pra vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal e ativar o sininho. Foi? Beleza. E rebatendo o que a escritora famosa disse, em momento algum eu me senti pressionado pra transicionar, muito pelo contrário. Eu sentia vergonha de pensar nisso, eu achava que as minhas amigas iam me ver como um traidor, que eu não ia mais ser bem-vindo. E eu nunca achei que ia ser mais fácil, definitivamente. Apesar do medo da transfobia não ter sido uma grande questão discutida, todas as vezes que eu pensava sobre isso, eu me aterrorizava. Eu já trabalhei com várias mulheres que se relacionavam com outras mulheres, mas só com uma pessoa trans. Eu realmente passava por vários momentos constrangedores indo ao banheiro feminino, mas eu imagino estar sozinho num banheiro masculino tendo um corpo com uma vagina. Eu só pensava que com a transição eu ia perder o meu espaço seguro, que era só pra mulheres, eu ia perder várias amigas e eu ainda ia ser jogado numa jaula com leões. Além de trair tudo que eu acreditava e tudo pelo que eu lutava. Então por quê? Vocês podem tentar achar várias motivações, várias teorias, eu também tenho as minhas teorias, mas a verdade é que a gente não tem como saber qual é a certa e isso não faz diferença. Eu posso criar várias teorias e me imaginar em 1 milhão de cenários, mas nenhum deles é real. Acreditem, eu tinha todas as respostas possíveis, eu tinha toda a motivação do mundo pra não transicionar, mas nada disso foi suficiente. Eu tentei com todas as forças, argumentos e estudos não ser trans. Eu pensava como ia ser a minha autoimagem sendo homem, já que eu só amava e admirava mulheres. Eu morria de medo de começar a transição e continuar me sentindo igual, porque racionalmente eu não sabia o que ia mudar, porque parecia que não tinha o que mudar. Mas mudou. E no fim das contas, a vida é sobre isso, sobre como a gente se sente e o que a gente faz a respeito. Eu sempre senti que faltava alguma coisa pra eu estar completo, pra eu ser eu por completo. Se isso é culpa da socialização feminina, se tem alguma coisa internalizada em mim, cara, eu não sei, eu não tenho como dizer isso e a verdade é que isso não faz diferença. Imaginar se eu seria trans se eu tivesse sido criado de outra forma, se eu tivesse vivido em outra sociedade, não muda a minha vida, meus sentimentos e as minhas dores nessa existência. E eu não me arrependo de ter passado por todo esse processo, muito pelo contrário, porque se eu não tivesse conhecido o feminismo antes da minha transição, talvez quando eu tivesse contato com ele depois eu teria me arrependido, talvez até destransicionado. Mas isso também sou eu, imaginando cenários que não existem. Mas o importante é que eu conheci o feminismo e isso me agregou demais, principalmente na forma como eu tô construindo a minha identidade. Como eu lido com a minha expressão de gênero que eu tô construindo, que por algum motivo a gente chama de masculina. Hoje, meu maior esforço e preocupação o tempo todo não é buscar por passabilidade e tentar imitar o que já existe. Apesar de eu estar nesse espectro da transmasculinidade, eu quero encontrar a minha identidade, e a parte mais forte dela hoje
Eu sinto que é justamente me afastar do espaço que esperam que um homem ocupe. E no fim das contas é isso, eu não traí os meus ideais. Eu vou continuar atuando pelo que eu acredito no lugar que agora me é devido. Porque nunca foi sobre as roupas, o cabelo ou os pelos, e hoje não é sobre meu nome ou os meus hormônios. Sempre foi sobre quem eu sou, sobre o que eu acredito e o que eu quero pra mim e pro mundo. E eu sou muito mais forte nessa luta quando eu não preciso também lutar contra mim e esconder uma parte minha de mim mesmo. E é muito bom ter percebido tudo isso e ver que quem tá à minha volta também percebeu. Então é isso, eu acho que isso é uma coisa que eu precisava muito ter ouvido há um tempo atrás, e algumas pessoas à minha volta também precisam ouvir. Eu tenho tido várias conversas que têm trazido esse tema muito forte, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho, bebam bastante água e não se comparem com outras pessoas.